Então, vamos para o primeiro exercício que diz: um certo proprietário tem um terreno na forma de um triângulo, cuja dimensão dos catetos são 40 metros e 50 metros. Então, nós temos aqui um terreno na forma triangular, onde um cateto mede 40 metros e o outro cateto mede 50 metros. Determine as dimensões de um galpão que está na forma retangular, cuja área seja máxima. Então, o objetivo do exercício é maximizar a área do galpão retangular. Graficamente, nós podemos observar que para que a área do galpão retangular seja máxima, então ela terá que tocar o triângulo, tá ok? Então, aqui seria o galpão de área retangular máxima. Então, ela intercepta aqui em 3 pontos. Só que o exercício pede para você determinar as dimensões desse galpão. Tá ok? Então, se nós queremos maximizar a área do galpão retangular, nós teremos que maximizar a área, né, do galpão retangular. E nós sabemos que a área de um retângulo, é base vezes altura. Então, nós temos aqui que a base deste retângulo nós chamamos de x e a altura que nós chamamos de y. Então, nós temos que maximizar esta área. O que nós temos? Nós temos as dimensões dos catetos deste triângulo. Se nós temos as dimensões do cateto do triângulo, consequentemente, nós teremos a área total deste triângulo. Então, nós temos a área total do triângulo. Quando eu afirmo área total do triângulo, seria a área desse triângulo maior, porque nesta figura nós podemos observar que a área do triângulo maior será igual à área deste triângulo mais a área deste triângulo menor mais a área do retângulo, que é a área que nós queremos maximizar. Então, nós temos que a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, aqui no caso será 50 vezes a altura, que tem 40 metros, dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2. De tal modo aqui que nós obtemos, então, 2.000 dividido por 2, 1.000 metros. Então, nós temos que a área total, ou seja, a área desse triângulo maior, é igual a 1.000 metros. Mas, veja bem, nós temos que a área total, que é a área do triângulo maior, que nós sabemos a medida, é igual à área 1 mais a área 2 mais a área 3. A área que nós queremos maximizar, que é a área do retângulo, está em função de x e de y. Quando nós estamos trabalhando com problemas de otimização, ou seja, com problemas que envolvem máximo ou mínimo, nós temos que deixar esta função com relação a uma única variável. Então, aqui nós temos que reduzir esta equação da área do retângulo para uma única variável, ou apenas na variável x ou apenas na variável y. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar esta informação que nós já temos, de que a área do triângulo maior é de 1.000 metros, e nós vamos ainda escrever esta área deste triângulo maior em função da área dos triângulos menores, que são os triângulos A1 e A2, e da área 3, né, que é a área do retângulo. Então, olhando para a figura, nós temos que A1 vai ser igual
Aqui nós temos um triângulo, então é base vezes altura dividido por 2. A base aqui é igual a x, né? Nós estamos chamando essa dimensão aqui de x, que é esse tamanho, que é paralelo a esse, né? Então, nós temos que aqui a medida será de 50 menos x. Então, esta área total é 50. Essa área menor é x. Então, a área vamos começar no triângulo A2 aqui. Então, o triângulo A2, a área vai ser igual a 50 menos x, que é a base, vezes y, que é a altura, dividido por 2. Vamos agora para a área do triângulo A1. A área do triângulo A1 será igual a base, que é igual a x, vezes a altura, que é igual a 40 menos y. Então, 40 menos y sobre 2. Tá ok? Então, é esta área mais esta área. Então, aqui é mais esta área mais a área do retângulo, que é igual a x vezes y. E esta soma aqui será igual à área do triângulo maior, que é igual a 1000. Então, aqui nós temos 40 vezes x, que é igual a 40x, menos y vezes x, então, nós temos, então, menos xy, mais 50 vezes y, que é 50y, menos x vezes y, menos xy, tudo isso sobre 2, tá? Então, tudo isso aqui sobre 2, mais xy igual a 1000. Esta equação aqui, nós podemos reduzi-la, se nós tirarmos o mínimo aqui, mínimo entre 2 e 1 é 2, então nós ficaremos com a seguinte equação, nós teremos então 40x menos xy mais 50y menos xy, que é todo este termo aqui que está no numerador do 2, mais aqui ficará 2 dividido por 1, 2 vezes xy, nós obteremos então 2xy. Então, aqui 2xy. Esse 2 passa multiplicando para o outro lado, então vai ficar igual a 2000. Tá ok? Então, aqui nós podemos simplificar xy. Menos xy com menos xy é 2xy, mais 2xy será igual a 0, de onde nós teremos, então, que 40x mais 50y será igual a 2000. Nós podemos ainda dividir esta equação por 10, mais 5y igual a 200. Então, veja bem, nós temos aqui uma equação envolvendo a variável x e a variável y, de tal modo que nós podemos, nesta equação, por exemplo, expressar o y em função de x, ou x em função de y. Então, se nós expressarmos aqui o y em função de x, então, isolando a variável y nesta equação, nós vamos obter, então, que y é igual a 200 menos 4x sobre 5. De modo, então, que nós chegaremos no seguinte problema. Nós temos a equação que nós queremos maximizar, que é a área do retângulo, que é igual a x vezes y, e nós temos ainda esta condição de que y
é igual a 200 menos 4x sobre 5. Então, se nós substituirmos esta equação nesta equação da área, nós vamos obter, então, de que a área será igual a x vezes y, que nós vamos substituir por 200, menos 4x sobre 5, que é igual a 200x menos 4x ao quadrado, né? Porque aqui nós teremos menos 4x vezes x, 4x ao quadrado, sobre 5. Logo, nós temos, então, menos 4x ao quadrado sobre 5, mais 40x. O que nós podemos observar aqui? Nós podemos observar que a área do retângulo nada mais é do que uma equação quadrática onde o A é negativo. Sendo o A negativo, então nós temos que a concavidade da função será voltada para baixo, de tal modo que nós teremos um ponto de máximo. Tá ok? Então aqui nós temos que a função da área será igual a menos 4x ao quadrado sobre 5, mais 40x. Então, para nós determinarmos as dimensões do galpão, ou seja, para nós determinarmos o valor de x e de y, basta que nós calculemos o x-vértice e o y-vértice. Então, nós temos aqui que o A é igual a menos 4 sobre 5, o B é igual a 40 e o C é igual a 0. Logo, o x-vértice, que é igual a menos b sobre 2a, será igual a menos b, então, menos 40, sobre 2a. 2a será igual, então, a menos 8 sobre 5. Menos 8 sobre 5. Então, nós conservamos o numerador. Aqui nós já temos que menos dividido por menos dá positivo. Então, nós conservamos o numerador, multiplicamos pelo inverso do denominador. De tal modo, então, que nós vamos obter que o valor de x é igual a 25 metros. Para determinar o valor do y, basta, então, nós calcularmos. Então, o y é menos delta sobre 4a, onde o delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, delta será igual a b, que é 40 ao quadrado, menos 4ac. Mas como o valor de c é igual a 0, então aqui ficará menos 0. 40 ao quadrado é igual a 16.000. 16.000. Então, o y-vértice será igual a menos 16.000 dividido por 4a. Então, dividido por 4 vezes o a, que é menos 4 sobre 5. Realizando essas contas aqui, nós obtemos, então, que o y-vértice será igual a 20 metros. Então, as dimensões do galpão, tal que a sua área seja máxima, será igual a x igual a 25 metros e y igual a 20. Aqui nós temos mais um exercício de otimização que diz: numa certa empresa, o custo médio da produção de um produto é dado pela seguinte equação: menos 2x mais 6 mais 5 sobre x. Então, aqui é o custo médio na produção de um produto. Então, isso aqui é bem importante, o custo médio na produção de um produto. E a função receita total, então a função receita total, é dada pela função menos 5x ao quadrado mais 30x. Considere x dado em milhões.
Determine o número de produtos a serem produzidos para que se tenha um lucro máximo. Então, neste exercício, nós queremos maximizar a função lucro. Nós sabemos que a função lucro, ela será igual à receita menos o custo. O que seria a receita? A receita é o valor arrecadado com a venda dos produtos. E o custo é aquele valor que foi utilizado na fabricação do produto. Então, como nós queremos maximizar o lucro, então nós deveremos, a princípio, encontrar uma função que determine a função lucro, né? Então, o lucro é a receita menos o custo. Então, por hipótese, nós temos que o custo médio da produção de um produto, então, se nós chamarmos o produto de X, nós teremos que o custo será esta expressão multiplicada por X, porque aqui nós temos o custo de um único produto. Então, o custo de todos os produtos será X vezes esta equação. Então, nós temos que o custo total é igual a X vezes a função custo que foi dada no exercício. Então, ficará X vezes menos 2x mais 6 mais 5 sobre x. Ok? De onde nós vamos obter, então, menos 2x ao quadrado mais 6x mais 5. Uma vez que nós temos o custo total, que é justamente este custo utilizado aqui na expressão que determina o lucro, nós podemos determinar uma equação para a função lucro. Então, nós teremos que a função lucro será igual à receita, aqui nós temos a receita total, então aqui no lugar da receita nós vamos substituir por esta função quadrática, menos 5x ao quadrado mais 30x, menos a função custo total, que é igual a menos 2x ao quadrado, mais 6x, mais 5. De onde nós teremos, então, que a função lucro é igual a menos 5x ao quadrado, mais 30x, menos com menos, mais, então aqui 2x ao quadrado, menos com mais, menos, então menos 6x, menos com mais, menos, então menos 5. Então, a função lucro será igual a menos 5x ao quadrado mais 2x ao quadrado, que é menos 3x ao quadrado, mais 30x com menos 6x, mais 24x, menos 5. Então, o que nós podemos observar? Nós podemos observar aqui que a função lucro, ela é dada por uma função quadrática, onde o a é igual a menos 3, ou seja, o a é negativo. Se o a é negativo, então nós temos aqui uma equação, uma função quadrática, onde a concavidade desta função é voltada para baixo, logo nós teremos aqui um ponto de máximo, ou seja, nós podemos, de fato, maximizar o lucro, que é o que o exercício está pedindo. Tá certo? Então, a fim de determinar o número de produtos a serem produzidos para que se tenha um lucro máximo, basta que nós calculemos o x-vértice. O x-vértice é dado por menos b sobre 2a. Então, nós temos aqui que o b é igual a 24, então nós teremos menos 24 dividido por 2 vezes a. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos dividido por menos, mais 24 dividido por 6, 4. Lembrando que aqui no enunciado, x é dado em milhares, então o número de produtos a serem produzidos para que se tenha um lucro máximo será de 4 milhões.